Este é o podcast Ato Zero. Aqui a gente discute cinema, educação, diversidade, cultura e como tudo isso se conecta às nossas vidas. Quer saber mais? Então, vem comigo. Olá, então, sejam bem-vindos, bem-vindas ao quarto episódio do podcast Ato Zero. Meu nome é Jardel Garcia. Estou aqui hoje mais uma vez com meu colega de bancada, Júnior. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Jardel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos aí para mais um episódio recheado de informações para vocês sobre o nosso projeto, o Ato Zero, que a gente vem desenvolvendo na escola, em que a gente trabalha juntamente com os nossos alunos. E a gente está gravando esse quarto episódio agora em agosto, né? E a gente está exatamente no ponto do projeto em que os alunos já entregaram os roteiros, né? E a gente está na etapa de produção para as filmagens. Para quem não ouviu o primeiro episódio, primeiramente, por favor, assim que esse aqui acabar, vai lá ouvir a gente, tá? Por favor, a gente é legal. Então, o primeiro episódio a gente está documentando através desse podcast um outro projeto chamado Cinema Digital, que acontece na escola onde eu e o Júnior damos aula. E esse projeto tem como objetivo a produção de curta-metragens, filmes em curta-metragem, né, que são adaptações de obras literárias. E os grupos de alunos, estão sendo, aos pouquinhos, convidados para estar aqui conversando com a gente, para documentar esse processo criativo deles. E neste ponto onde nós estamos, os roteiristas já entregaram os roteiros e já deram vários tratamentos nesses roteiros, né? Tem grupo ali que já está no terceiro tratamento do roteiro, que está muito legal. Muito legal. Em breve, como parte do projeto, a gente vai publicar esses roteiros também na internet. Então, as pessoas, além de poderem assistir os filmes no final do ano, que vão estar disponíveis também de maneira livre e gratuita na internet, vão poder ler os roteiros também, que estão ficando, olha, muito legais, muito bons mesmo. Bom, neste quarto episódio, nós temos, então, não um convidado especial, mas dois. Olha como a gente cresceu. Além das nossas alunas que vão estar aqui também entrevistando os nossos convidados. E eu já quero chamar os convidados aqui hoje, que são dois artistas aqui de Paraupeba, que é a cidade onde a gente mora, onde a gente trabalha. Né? O primeiro delas é Karina Marinho. Seja bem-vinda, Karina. Boa tarde. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, Jardel. Estou muito feliz de participar, contribuir aí de alguma forma para esse projeto muito bacana e mais uma vez obrigada. Então, eu sou aí de Paraupeba, natural de Paraupeba, atualmente moro aqui em Sete Lagoas, e eu sou artista da dança, né? Comecei no meio artístico desde os meus 10, 11 anos de idade. E eu cresci, né, na dança. Hoje trabalho de forma independente, como artista independente. Sou psicanalista, escritora, professora de dança-terapia, empreendedora. E estou encontrando aí alguns espaços para poder respirar e viver, né? Mas eu estou aí no meio artístico, né? Já tem mais de 20 anos, e principalmente na área da dança. Além de tudo, Karina é uma amiga muito querida há muitos anos. Minha madrinha, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Com muito orgulho. É isso. Obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conversando com a gente, viu? Eu que agradeço. É isso. Temos mais um convidado aqui, um convidado externo também, que é o Caio Santos. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Jardel. Tudo bem? Tudo bem? Eu amo que eu tô falando como se eu não conhecesse, né? É meu marido, gente. Oi, Caio. Tudo bom? Quem é você? Se apresenta pra gente. Então, pessoal, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar fazendo parte do Ato Zero. Eu já estava achando o projeto sensacional. E fazer parte dele, né, agora como convidado, é muito importante. Eu fico aqui sempre apoiando o Jardel, incentivando ele. E agora fazer parte é muito importante para mim também, né? Sem falar que é um prazer participar junto com Karina. Já conheço Karina há muitos anos. É uma grande parceira do meio da arte, do meio da dança. Eu me chamo Caio,
danço desde os 12 anos de idade. Hoje sou formado em artes visuais e entrei no mundo das artes, né, com a dança, e depois fui tomando outros rumos. Hoje também sou empreendedor, tenho alguns planos futuros e é isso. É isso aí, obrigado por estar aqui com a gente. Caio sempre apoia os projetos também. Entra aí nesse limbo que é a nossa ideia criativa aí, que está sempre apoiando, me apoiando e apoiando todos os projetos que ele entra também. E é um coreógrafo também que tem atuado em vários projetos aqui em Paraupeba. Inclusive, né, Júnior, a gente usou como critério para esse episódio aqui hoje convidar artistas locais, Sim, sim. né, pessoas que produzem arte e cultura aqui em Paraupeba, e o quanto que isso é importante, tanto para os alunos que vão estar aqui hoje debatendo, quanto para o público que vai nos ouvir, não é isso? Justamente, justamente. É muito importante a gente falar um pouquinho, né, sobre toda essa contextualização da arte ao longo do tempo, ao longo da humanidade, da história da humanidade como um todo. É muito interessante a gente pegar ali desde o iniciozinho. Na verdade, o teatro, ele tem a sua origem mesmo na pré-história, né? Porque os homens ali das cavernas, tudo, eles tinham uma forma de manifestação de corporal. Eles não tinham a pronúncia igual a gente tem, né? O dialeto da forma que a gente usa. Então eles acabavam usando encenações para poder contar as histórias, né, de caçada deles, faziam os desenhos nas cavernas, tudo bonitinho. E somente ali, na Grécia Antiga, já avançando muito na história da humanidade, em meados do século VI a.C., que surgiu as encenações artísticas mediante aquela situação de um ritual de louvor, né, a um deus mitológico, o Dionísio, que era uma divindade relacionada aí à fertilidade, ao vinho e à diversão. Ao longo, né, dessa evolução, dessa situação toda, na Grécia Antiga ainda, a celebração ao deus Dionísio, ela durava vários dias, né, e ocorriam geralmente na época da colheita ali, como uma forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho, né. Então, naquele momento de diversão e de tudo mais, surgiu, né, Tespes, né, que é uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. E, segundo consta, esse homem ele participava desses rituais e, em dado momento, ele resolveu se vestir, né, colocar uma máscara e começar a encenar como se ele fosse o próprio deus Dionísio. E assim iniciando um diálogo mais elaborado e evoluindo o teatro aí a um novo nível. Então tem toda uma contextualização histórica, onde vai avançando um pouco mais, chega na idade ali no teatro romano, né? Enfim, o teatro ele evoluiu muito ao longo dos anos. E para a gente poder fazer esse podcast, o Jardel virou e falou assim: vamos chamar artistas locais, porque eles têm muita coisa para contar, até mesmo porque nossa cidade, com os nossos artistas, não são quaisquer artistas, né? São artistas premiados. Super premiados. Super premiados. E a gente vai ter uma oportunidade de passear um pouquinho aqui pelas experiências deles daqui a pouco. Só que a proposta deste episódio, inclusive, a gente vai trazer já as nossas outras convidadas, né, que também são artistas, né, para poder conversar um pouquinho com os nossos dois convidados externos. Bora para a mise-en-scène, então, receber nossas próximas convidadas. Camera, action. Bom, gente, como alunos, nós temos hoje aqui 3 representantes desses grupos aqui da escola, né, que com base nessa contextualização aí do Júnior e das experiências dos nossos artistas vão contribuir muito com a gente aqui hoje. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas aqui e já de antemão quero agradecer vocês pela presença de estar aqui conosco hoje. Meu nome é Kathleen, tenho 16 anos. A arte para mim da dança foi muito boa e é muito bom estar aqui participando com 2 artistas. Um é o Kai, que já foi meu professor. Passar um pouquinho aqui para conversar um pouco. Isso aí, seja bem-vinda, Kathleen. Kathleen está aqui de primeira viagem, né? Muito bem-vindo, obrigado. Nervosa. Faz parte.
Obrigado por topar estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Boa tarde, meu nome é Ludmila, tenho 16 anos e é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre a arte, que é um assunto muito importante para todos nós. É um prazer estar aqui com todo mundo, com o Caio, a Karina, o Jardel, o Júnior, as meninas também, que são minhas colegas. Ludmila também do segundo ano, né, Ludmila? Obrigado também por estar aqui conosco. Sim, segundo ano. Obrigado por estar aqui conosco pela primeira vez também. Seja muito bem-vindo. Obrigada. E temos nossa veterana. Olá, veterana. Olá, Jardel. Boa tarde. Meu nome é Ana Gabriela, tenho 17 anos, sou do segundo ano 1. Como a Keké disse, né? Eu dançava, fazia aula de dança desde que eu estava no quinto ano da escola. Aí com a pandemia eu parei de dançar e é uma honra estar aqui com todos vocês, com o Caio, que também já foi meu professor. E é isso aí. E aí, obrigado por estar aqui de novo com a gente. A Ana já está experiente aqui, né? E mais uma vez contribuindo aqui com a gente. Obrigado, meninas. A Lara estaria conosco aqui hoje também, mas não pôde estar presente devido ao imprevisto, né? Mas não tem problema, teremos outros episódios, outras oportunidades. Meninas, além dessa apresentação rápida que vocês deram sobre vocês, eu queria que cada uma comentasse um pouquinho, já que vocês são de grupos diferentes, né? Cada uma de um grupo aí, embora sejam todas do segundo ano, que vocês comentassem um pouquinho sobre a sinopse do filme que vocês estão produzindo. Sem dar muitos spoilers, né? Para deixar aí na expectativa. O curta-metragem que eu e minha turma estamos desenvolvendo é sobre uma jovem que passou por vários problemas com a família, perdeu entes queridos, e com isso tudo, ela quer mudar de realidade, porque a dela já não tá sendo boa para ela. Acontece várias coisas legais, acho que vocês vão gostar. É uma história bem... tem muitas questões legais, acho que vocês vão gostar. Isso aí. Fazendo um link com o episódio 3, né? O João Vitor esteve aqui no último episódio. Ele é do mesmo grupo que a Ludmila, né, Ludmila? Sim. E eles estão trabalhando juntos aí nessa história, que tem várias referências ali da fantasia, da ficção científica, de mundos paralelos, realidades virtuais, enfim, vai ficar muito legal mesmo. E vai falar sobre um grupo de adolescentes que vão investigar um caso criminal de um aluno da sala. Vai acontecer muitas coisas legais também. O final é surpreendente. Isso é uma verdade. Eu li essa semana mais uma vez o roteiro de vocês, que tá incrível, assim como no grupo ali da Ludmila. E vocês conseguiram pegar uma história policial ali, que é um gênero que já tem tanta produção, né? Tanto no âmbito aí do romance, da novela, dos contos, e conseguiram adaptá-lo, né? Que é um conto bem conhecido, de um autor bem conhecido. Conseguiram adaptá-lo de uma maneira muito legal, muito moderna, muito inteligente. Tô bem ansioso aí para ver essa produção de vocês também. Expectativas. Expectativas foram criadas, altíssimas. Foram criadas, muitas. O curta-metragem que a minha turma está produzindo é um pouco parecido com o da Ludmilla, né? Só que o nosso vai ser personagem que vai acabar sofrendo um acidente e vai acabar viajando por outras, né, histórias, não sei dizer assim. É um pouco meio confuso, mas terá muitas referências legais também. E eu acho que vocês vão gostar bastante, porque tá bem interessante. É uma verdadeira viagem por diversos mundos, diversas histórias bem clássicas ali, o grupo de vocês, né? São roteiros excelentes que vocês escreveram, né? Então estão de parabéns, assim, antes de qualquer coisa, e eu tô muito orgulhoso desse resultado. Se o projeto acabasse hoje, inclusive, que não vai acabar de forma nenhuma, eu já estaria super feliz, né, com os resultados dos roteiros que foram escritos até o presente momento, né? Conforme a gente já diz desde o primeiro episódio, acho que uma grande conquista desse projeto tem sido as habilidades, as competências que todos os alunos têm desenvolvido e demonstrado, que talvez a gente não descobriria, a gente não perceberia, né, sem um projeto como esse, né? Então, as oportunidades que estão sendo dadas e que estão sendo abraçadas por eles de demonstrar tantas competências diferentes de coisas que eles nunca fizeram, né? Tá sendo muito legal observar isso.
os textos que estão produzindo, as produções. Agora está entrando o pessoal da filmagem também, gente me enviando assim referências sobre como filmar uma cena em plano sequência. Recebi um vídeo assim ontem de uma aluna, então tá sendo muito legal. Ideias, né? Tudo isso é muito importante. As pessoas acham que quando a gente pega um projeto desse para ser feito, ele acha que vai ser trabalhado somente a parte de cena, a gravação e tudo mais. É tudo menos, né? Na verdade, eles não acham que tem tanta coisa mais por trás. A escrita mesmo, que está sendo muito observado nos roteiros que foram passados. Então, isso é muito importante, né? É muito bacana ver essas potencialidades sendo colocadas para fora. Exato. Isso tem sido um ganho muito grande, assim, inclusive para nós, professores. Então, vocês todas, né, todo mundo que está aqui são artistas, e as meninas já fizeram aula de dança, inclusive até com o grupo, com a companhia de Paraupeba, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela daqui a pouco, né, e agora a gente vai abrir aqui para a gente transformar isso num grande diálogo mesmo. Eu vou começar dessa vez. A pergunta vai ser para os dois. Eu queria saber como que foi a experiência de vocês com essa pandemia, como foi trabalhar com a dança, né? Questão disso, se vocês fizeram alguma videoaula, alguma coisa com relação a isso, porque na época não podia, né? Fazer presencial. Eu mesmo tive que parar. Aí eu queria saber como foi a experiência de vocês com isso tudo. Sim, a gente teve que fazer as videoaulas, né? E pela primeira vez, a gente nunca tinha feito uma videoaula, e na dança existe um contato, a gente tem muito contato físico, a gente tem ali, a gente trabalha muito esses contatos, e fazer uma aula ali através de uma tela, né, foi algo até assustador para a gente, né? E aí vai chegando um tempo, assim, que foi chegando, né, um tempo que estava todo mundo já saturado daquilo, né? Então a gente acabou fazendo mais pela disciplina e para manutenção do corpo, porque é muito difícil para a gente que trabalha com o corpo parar totalmente, né? Então, essa mudança radical, né, das aulas presenciais para o online, ela foi bastante assustadora para a gente, e a gente teve que ser bastante resiliente para permanecer ali nesse lugar, porque não tinha outra alternativa. E aí, depois, né, a gente começou também, teve uma grande mudança na produção dos trabalhos também, né? Então, literalmente, aqueles trabalhos que iam para o palco, eles foram transferidos, adaptados, reinventados para a tela, né, para os meios digitais. Aí já é uma outra história, né, onde a gente também vivenciou o novo, e com muitos desafios, né, com muitas questões envolvidas ali, mas a gente teve que passar assim por tudo isso, e hoje encarar de uma nova forma, né? Eu, por exemplo, vi ali no início, né? Eu via como uma substituição mesmo necessária, só que hoje eu entendo que são condições diferentes. Né? Se eu for produzir hoje um trabalho para os meios digitais, eu já entendo que é um trabalho para o meio digital e que existe o palco e existe os meios digitais. Então eu já vejo essa separação, não vejo mais como uma substituição. E isso também ampliou, né, o nosso olhar, mas que foi bastante complicado, assim, essa adaptação que a gente teve que fazer. Completando um pouco sobre o que Karina estava falando, eu lembro até hoje da aula que a gente fez, da última aula que a gente fez em Sete Lagoas, antes da pandemia. A gente estava todos reunidos, sentados em roda, e Alan comentou sobre o primeiro caso de Covid em Sete Lagoas e falou que a nossa próxima aula já seria, que a gente já não teria a próxima aula. E aí a gente ficou uns 2 meses, 3, 4 meses, logo no início da pandemia, a gente ficou sem fazer aula, né? E isso foi muito ruim pra gente. Sim. Porque a gente tinha acabado de voltar, né, de praticamente
de alguns espetáculos e tudo, e aí o corpo estava pedindo para fazer aula, e aí a gente teve que parar tudo, então a gente chegou a ficar uns 3 meses e meio, 4 meses, assim, sem fazer aula, até mesmo online a gente não estava fazendo aula. Até que surgiu a ideia de criar um vídeo, né? Foi o primeiro vídeo que a companhia lançou, todos juntos, todos os bailarinos, a gente se uniu e resolveu fazer um vídeo. E aí, acho que foi até a ideia de Karina mesmo, de Karina e de uma outra bailarina, de fazer esse vídeo. E todos toparam. E aí, depois disso, que a gente começou a fazer as aulas online. Mas foi um período bastante complicado. A companhia teve perdas muito grandes, assim, de grandes bailarinos, de pessoas sensacionais, que acabaram saindo por outros problemas, por outras coisas, por causa de outros compromissos, mas também que acabaram perdendo um pouco essa vontade, essa chavinha de fazer aula, de ter outros compromissos. Então a gente acabou tendo perdas muito grandes, assim, dentro da companhia, por exemplo. Antes nós éramos 25 bailarinos, depois da pandemia estamos com 8. Então, assim, a gente teve uma perda significativa. E aí foi bastante maçante, assim, pra gente ver os nossos amigos saírem, sabe? Foi bastante doloroso. Mas estamos aí ainda, continuamos com a companhia, continuamos com os trabalhos, mas não foi fácil adaptar, não. Foi bem complicado, assim, porque a tela não consegue transmitir o que a gente precisa. A gente que é artista, a gente precisa, principalmente no nosso caso, como o Karina já falou, a gente tem muito contato, a gente tem muita troca, né? Então, um olhar, a forma que a pessoa toca, que acontece a coreografia, você não conseguia ter nada disso, né? Isso que a gente vivia, a televisão não consegue passar, um notebook não consegue transmitir. Mas depois, realmente, com o tempo, a gente percebeu que, na verdade, era uma forma da gente também levar o nosso trabalho, né? Karina já falou um pouco sobre isso, a gente descobriu que isso poderia nos ajudar e levar a nossa dança, né, a nossa arte até para outros lugares, ter outra visibilidade, outra forma das pessoas conseguirem prestar atenção e notar, né, a gente, mas foi bastante complicado, assim. O Caio falando aí essa necessidade que a gente tem da troca mesmo, né? Ali no contato pela tela, existia uma troca afetiva também, que eu acho que se não fosse ela, a gente não permanecia ali, pelo tempo que a gente deu conta, né? Mas eu fiquei aqui pensando, até a gente vai trazendo de volta, né, algumas imagens, como que a gente também teve que se adaptar dentro da nossa casa, se tratando ali dos espaços para fazer uma aula, um espaço que não é adequado, um piso que não é adequado, e aí tem a família ali que está presente junto e você às vezes não tem total liberdade para se movimentar. Então, esse espaço também, né, o espaço externo dessa casa, que virou um espaço interno muito grande, e toda essa adaptação, né, principalmente do espaço ali para estar, eu estou aqui lembrando de algumas coisas e vendo como que mudou totalmente assim essa condição, né, essa estrutura. Então vem muita coisa, né, vai vindo as memórias. E até para o pessoal que está ouvindo entender a gente aqui sobre o que a gente está falando especificamente, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a companhia em si, que vocês citaram durante a sua fala, né, citaram a companhia de Paraupeba, que citaram ali o Alan Keller, que é o coreógrafo. Se vocês puderem falar um pouquinho do que é a companhia, como que ela surgiu e contextualizar para a gente entender um pouquinho de onde que vocês estão falando. Sim, muito importante. A gente está aqui falando, né, com tanta intimidade já, né, Jardel, como se todo mundo já conhecesse a gente, já conhecesse a companhia, mas a Companhia Jovem de Paraupeba, a gente é um grupo que nasceu na cidade de Paraupeba há mais de 15 anos, né, um grupo na qual eu fiz parte
desde o início ali da primeira formação, e eu fiz parte durante esses 15 primeiros anos, e eu devo muito à companhia, assim, porque ali foi a minha formação artística, formação como pessoa. Eu cresci muito ali dentro, né? Vivenciei todas as experiências conquistadas pela companhia, e é um grupo de dança contemporânea, um grupo cheio de talentos, de pessoas incríveis, de amigos maravilhosos que eu vou levar para o resto da vida. E ali foi onde deu possibilidade, oportunidade para nós, né, de uma cidade do interior, que não tinha condições de ir para fora, de buscar algo fora, a oportunidade de vivenciar a arte da dança ali com muita riqueza, né? Então a gente teve assim grandes avanços dentro do próprio grupo ali, com a oportunidade de participar de festivais internacionais, maiores festivais do mundo, como o Festival de Dança de Joinville, conquistas, né, de tricampeonato, enfim, todas essas conquistas eu acho que vale a gente mencionar, porque representa muito para um grupo que nasceu ali, né, da cidade, passando por momentos de falta de apoio, e foi crescendo realmente, né, com muito, assim, com muito aplauso mesmo, né. Hoje eu não faço parte mais do grupo, mas trago em mim, né, a essência do grupo, eu trago em mim a essência da dança contemporânea, da arte, e aí o grupo ele passou, né, por algumas mudanças devido à companhia, mas a gente, as pessoas que ainda estão, né, estão aí firmes, segurando a onda, né, fizeram um espetáculo recentemente maravilhoso. Se vocês também tiverem a oportunidade de acompanhar as redes sociais, né, da Companhia Jovem, a partir da Companhia Jovem se formou um grupo profissional, que é a Paraupeba Companhia de Dança. Então vale a pena, pessoal, quem ainda não conhece, tá aí acompanhando o grupo. Isso aí, a gente vai até deixar os links aqui embaixo das redes sociais da companhia. Acho que a Karina falou muito bem, né? Eu vou deixar a Karina falar, como ela tá Falei desde o demais. primeiro, como a Karina tá desde da formação do primeiro grupo ali, sabe? Ela é. Eu lembro disso. Eu tenho que deixar os veteranos falar. Eu entrei tem pouco tempo, né? Tem só 12 anos que eu faço parte. Só 12. O respeito aos veteranos é muito importante. Respeito aos veteranos. Tem só 12 anos que eu faço parte, mas eu acho uma coisa que pode ser falada também, é que a companhia começou como um projeto social, né? E aí foi crescendo tanto que a gente agora tem um reconhecimento muito bacana. Inclusive, o nosso coreógrafo, né, Alan Kelly, acabou de ser premiado como melhor coreógrafo de Joinville, né, que é um espetáculo assim considerado a maior competição de dança do mundo. E ele ganhou agora, né, mês passado agora, ele ganhou o prêmio de melhor coreógrafo. E ele tá aqui em Paraupeba, né? Paraupeba ainda precisa de um reconhecimento maior, né, para essa companhia, porque eu acho que a cultura da nossa cidade ela é muito precária. Então, mas eu acho que isso é um assunto para mais para frente, assim. E o projeto da companhia, né, ele realmente cresceu bastante, tanto que agora tem um grupo profissional, né, já existiu o grupo profissional há mais tempo, e que eu acho que só tem a crescer mesmo. Agora a gente também teve uma audição recentemente, agora estamos com mais 25 novos bailarinos, e tá sendo super prazeroso ver eles agora, um monte de gente nova, adolescente, cheio de gás, cheio de vontade, que tá junto com a gente agora, correndo atrás para tornar a cultura da cidade mais vista, né? E acho isso importante falar também. Acabou que nesse depoimento da Karina e do Caio me gerou uma pergunta para os dois aí. Vocês falaram, né, da pandemia. A pandemia ela foi um processo muito complexo para toda a humanidade, para todos nós, de uma forma geral. Ela acabou a gente tendo que sacrificar muitas coisas, poder conseguir atravessar esse período de pandemia. A gente sabe que teve pessoas que teve que sacrificar, às vezes, alguma coisa ali
um serviço para poder ficar em outro, ou teve que sacrificar alguma atividade de lazer para poder fazer um outro serviço, para que pudesse complementar as coisas, e no final sobrevivesse a ela aí. E, no caso, a pergunta seria basicamente em relação ao apoio que a cultura ganhou nesse período, porque ficou tudo travado, vocês não tinham como ensaiar, vocês não tinham como apresentar, não tinha como o público ir nas apresentações, não tinha. Então, como que ficou essa parte de apoio por parte dos governantes? Como que ficou essa situação para vocês? Como você disse, né, Júnior, nós somos ali os primeiros a parar, né, e estamos retornando agora, em pouquíssimo tempo, e nós artistas, nós tivemos que nos apoiar muito em editais, alguns editais culturais do estado, editais que foram vindo do município também, para poder tentar ali, não só continuar desenvolvendo a nossa arte dessa forma bastante adaptada, mas também para levantar um recurso financeiro que nos mantivesse de alguma forma. Então, eu, por exemplo, eu nunca tinha, né, trabalhado com editais culturais, foi tudo bastante novo, assim, para mim, nesse sentido, mas eu vi ali uma porta, né, uma possibilidade bastante interessante ali, para ver como que seria esse processo, né, esse processo de, não só de que eu estava muito no lugar de intérprete, né, de criadora, mas um processo que envolvia também produção, gestão e tantas outras funções, né, e responsabilidades. Mas a gente teve a Lei Aldir Blanc, né, que é uma lei estadual, que deu um aporte bastante grande assim para vários artistas. A gente tem que ser grato a isso, mas os editais, de forma geral, eles têm uma parte muito burocrática, que para quem não tem nenhuma ou pouquíssima experiência, vai ter dificuldade, vai ter trabalho e vai ter também... Vai gerar uma tensão ali de saber se você está fazendo certo ou não, porque as leis, elas têm aquilo de você seguir de uma forma bem criteriosa, e se você der qualquer deslize ali, você tem que devolver o recurso para o governo. Então, é muito sério. Só que eu participei, né, me envolvi na Lei Aldir Blanc, em algumas leis municipais e outros editais menores que foram surgindo. Teve muita coisa assim nesse período da pandemia e eu fui entrando nesse meio, né? Na maioria deles eu entrei de forma independente, né? O que também foi assim, eu entrei e fui sem saber muita coisa, mas fui buscando e aprendendo muito, assim. Então, o que a gente teve, assim, basicamente foi isso, a Lei Aldir Blanc, alguns editais aí que foram para o município, mas ainda assim, se a gente pensar no total aí que já de 3 anos, né, 2 anos, quase 3 anos de pandemia, ainda assim foi muito pouco, sabe? A gente ainda está lutando aí para que uma Lei Aldir Blanc 3 seja aprovada, uma Lei Paulo Gustavo, e leis municipais também sejam de fato efetivadas para a gente conseguir não só sobreviver, mas viver dessa arte, né? Porque a gente está cansado de sobreviver dela, a gente quer viver, né? Então, assim, é basicamente isso. E nós artistas, a gente tem um karma que a gente carrega, que toda vez que a gente fala com qualquer pessoa assim, eu sou artista, a pessoa vira pra você e fala que você é assim, mas você trabalha com o quê? Como se a arte não fosse um trabalho, né? Então isso é muito ruim. Isso é verdade. Da pessoa simplesmente desvalorizar praticamente toda a sua vivência, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, toda aquela história que você construiu, ela tá desmerecendo aquilo como se aquilo não tivesse importância nenhuma. Sua dedicação, né? Porque a arte, ela é uma expressão de amor, não é simplesmente, é um trabalho, não, ela é uma expressão de amor. Sim, sem falar que a arte também, ela já se encaixa como uma linguagem, né?
Porque Sim, a justamente. arte é uma forma de você expressar, de você comunicar, de você levar alguma mensagem através do seu corpo, através da sua arte, e conseguir contaminar alguém, conseguir fazer com que alguém sinta algo, sinta sentimento, sinta vontade. Igual, por exemplo, Emoções, né? eu, Trabalha as emoções. sim, eu sou muito grato à companhia, mas eu sempre contei isso pra Karina, eu acho até interessante falar. Eu estou no mundo da dança hoje por causa de Karina, assim, porque eu lembro até hoje de um espetáculo há muito tempo atrás que teve aqui na cidade, da companhia, e eu lembro de um braço saindo de dentro de um guarda-chuva, e era o braço de Karina. E a arte dela, aquela arte que ela mostrou pra mim em cima daquele palco, me motivou a querer entrar pro grupo. Então, olha pra você ver o tanto que isso contamina, né? Então, assim, ela hoje ela é minha madrinha de casamento, maravilhosa. Mas a arte dela conseguiu me levar, Conseguiu te tocar, né? conseguiu me tocar de alguma forma e conseguiu me levar pra dentro, sabe? Ela conseguiu me chamar, assim. Então, eu sou muito grato mesmo a ter conhecido a Karina, já conheci ela antes mesmo da companhia, mas eu sou muito grato de ter encontrado com ela novamente e ela ter me ajudado dessa forma, de ter me levado para o mundo da arte, de ter me colocado lá dentro. Então, eu sou muito grato mesmo, de verdade. Fico até emocionado de estar participando com ela, porque realmente ela é uma pessoa sensacional e é isso. Oi, gente, olha só o poder de um braço saindo de dentro de um guarda-chuva, né? Olha o poder artístico da Né? coisa, né? Mas eu também é recíproco, Caio. A gente tem um carinho enorme um pelo outro, né? E uma admiração também recíproca. E o que você falou, assim, sobre as pessoas ainda perguntarem, você trabalha com o quê? Isso é real, gente. Isso ainda acontece muito. Quando eu fui falar para algumas pessoas, eu estou trabalhando com projetos artísticos, estou trabalhando com a dança. Esse eu estou trabalhando com a dança, a gente só pela expressão, pela cara da pessoa que ela faz para você, a gente já nota ali que não existe um apoio ali, uma afirmação, que legal, que bacana. Às vezes até acontece, mas a gente vê que não é verdadeiro. Então, eu vejo que isso também, que essa resposta do outro, vem muito também do que a gente tem que reafirmar diariamente para nós, né? Que tem muito valor o nosso trabalho artístico, que a gente não está fazendo qualquer coisa e que a gente também merece ganhar dinheiro com essa arte, que a gente merece e pode levar essa arte cada vez mais para mais pessoas. Então, a gente também tem que fazer esse trabalho com a gente mesmo, né, de reafirmar que isso vale muito, que aí com o tempo, né, com mais tempo, isso pode chegar em mais pessoas e ir desconstruindo assim esses paradigmas que ainda existem, né? Sim, vocês chamaram duas pessoas que conversam muito, eu e Karina. Mas eu acho que isso é culpa da arte. A arte faz a gente conversar bastante. Mas escutar a Karina falando aí agora me fez lembrar algo que eu vivi semana passada. Que me chamaram, vai ter um evento agora numa escola aqui da cidade. E professores me convidaram para coreografar, né? Que eu já tenho, graças a Deus, essa carreira de coreógrafo das escolas. Então, várias pessoas me solicitam, assim. E a gente fica muito triste de ver a desvalorização realmente do nosso trabalho. De toda vez a pessoa chegar perto de você e falar que você assim, monta uma dança pra mim. Aí você fala com a pessoa assim, olha, é tanto. Por exemplo, sei lá, é R$ 100 a coreografia. Ah, não, mas a coreografia é rapidinha. Você pode coreografar e você me passa os passos e eu ensaio os meninos. Como se pensar em uma coreografia fosse fácil. Se fosse algo fácil, não precisaria de um profissional para fazer. Ela Que mesma ódio. conseguiria fazer, né? Uhum. Então, assim, por que que existe essa desvalorização? Por que que ao invés de não desvalorizar a gente, pensar assim, nossa, o trabalho dele é muito bom, olha, ele já é reconhecido, várias pessoas falam muito bem do trabalho dele, eu vou valorizar, né? Não, eles preferem tacar um balde de água fria em cima da gente como se fosse algo tipo assim, eu vou ali fazer um bolo. Não, é difícil também, que eu também faço bolo, mas, é, sabe, é muito triste você ver isso. Mas eu acho que isso tudo é culpa da cultura da cidade mesmo. Porque é igual, por exemplo,
a cultura daqui de Paraupeba, ela é muito precária, ela é muito ruim. Só para vocês terem uma ideia, a gente foi fazer uma apresentação agora, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, na praça da Fonte Luminosa aqui da cidade. O pessoal da prefeitura, olha pra você ver, a companhia já existe há 16 anos. O pessoal da prefeitura errou o nome da companhia. E a companhia é o único grupo cultural que sobreviveu dentro da cidade, sabe? Então, isso é uma desvalorização muito grande deles não saberem o nome da nossa companhia, o nome de algo que carrega o nome da cidade para fora, porque é Paraupeba Companhia de Dança e Companhia Jovem de Paraupeba. Então, a gente carrega o nome da nossa cidade. Então, assim, sem falar das outras coisas, da forma como a gente é tratado, da falta de incentivo que a gente tem, que a gente não tem nenhum incentivo. Agradeço muito as últimas vezes que a gente foi para Joinville, que a gente recebeu uma ajuda assim, né, cederam ônibus pra gente ir para Joinville. Que bom que fizeram isso. Mas só isso, sabe? Poderiam fazer muito mais, sabe? E a forma com que a gente é tratado, a desvalorização que a gente é tratada dentro da nossa cidade é algo muito surreal. E é muito chato isso, sabe? Parece que é uma coisa que a gente luta para mostrar que a gente existe, e aí a própria cidade não é capaz de abraçar a gente. Então, assim, é bem chato. E quando acontece, por exemplo, recentemente aconteceu uma apresentação de dança dentro de uma escola aqui da cidade também. E tiveram pessoas criticando, falando que tinha gente ficando pelado, que tinha gente fazendo, sabe? E o pessoal não sabe reconhecer a arte, o pessoal não sabe valorizar a arte que é trazida de outras cidades, de formas diferentes. Eles não conseguem ter um olhar artístico para essas coisas. Tudo é um motivo de crítica, tudo é um motivo de, nossa, isso não é um trabalho, nossa, isso não deveria ser apresentado. Então, é chato, sabe, pra gente que é do meio da arte, que é pra gente que vive, que tá ali, que a gente tem aula todo dia, às vezes final de semana, às vezes feriado, a gente tá ali naquela luta, e aí vem aquela pessoa e fala assim, mas faz aquela dancinha ali, não cobra de mim não, porque é só uma dancinha, sabe? A Então, gente é assim, amigo, machuca. porque a gente é amigo, né? A gente é amigo. Nossa, e tipo assim, é Tem muito isso, né? Hum. Até hoje. É ridículo. Isso que Caio falou são poucos exemplos, né? Porque talvez para quem não tá muito por dentro, errou o nome da companhia, nossa, que coisa pequena. Não, não é pequeno, gente. Não é um exemplo pequeno isso é muito sério. Isso é só um indício de anos e anos de uma tradição muito excludente, né, com a cultura mesmo, e de um reflexo até político, inclusive, né, de Justamente. que a gente nem vai entrar nesse mérito aqui, senão a gente vai ter que gravar 15 podcasts falando só disso, porque a questão política e social que a gente enfrenta aí nos últimos anos no Brasil piorou ainda mais um cenário que já era tão precário, né? Olha, Ana, a repercussão que a sua pergunta deu. Nossa, a gente está na pergunta da. Pois é, eu não achei que ia ter essa repercussão toda. Isso é sinal que a pergunta foi boa, né? Eu vou até abrir espaço agora. Pois é, foi no improviso, hein? Isso é uma espontaneidade. Tá vendo? É uma artista também. Eu vou até abrir espaço aqui para as meninas também fazerem outras perguntas agora. Queria fazer uma pergunta para os dois que eu fiquei curiosa sobre. Como vocês despertaram o interesse pela dança, por esse meio artístico? Olha, o meu despertar, ele foi bem, eu diria que bem tímido, sabe? Eu ali, ainda uma criança, né, com os meus 10 anos de idade, eu lembro que tinha a Academia Physical aí em Paraupeba, da Elisete, e um dia eu resolvi pedir a minha mãe para me levar para fazer uma aula experimental para ver como que era. E aí eu fiz uma aula de dança do ventre e fiquei ali, eu gostei, achei legal e resolvi continuar. Só que eu era muito tímida, sabe? Eu era muito inibida, muito vergonhosa. Então, para mim foi muito difícil nesse início. Eu posso dizer que a dança foi sendo despertada dentro de mim a partir do amor que eu fui criando por ela,
tá? Porque no início eu ainda não tinha despertado algo maior, eu ainda estava nessa vergonha de me mostrar, né? Então, com o tempo ali, eu fui sentindo a importância, né, dessa dança existir na minha vida, e foi vindo um amor muito grande, uma dedicação muito grande. A dança se tornou parte essencial da minha vida. Chegou um momento que eu não conseguia mais viver sem essa dança, né? E eu fui moldando toda a minha vida, todas as minhas escolhas a partir do que eu vivia ali, né, com a dança. Então, esse despertar foi gradual e muito também voltado para as emoções que a dança foi me permitindo sentir, e essa liberdade também que eu fui encontrando de ser eu mesma, de me mostrar, de subir num palco para não sei quantas mil pessoas e não ter vergonha mais de me mostrar, né? Então, esse despertar ele foi acontecendo de uma forma muito especial mesmo. O despertar foi parecido, porque, por incrível que pareça, também foi na física, com a dança do ventre também. Só que Que no meu isso? caso, é verdade. Só que no meu caso, Eu não sabia dessa história, gente. Só que no meu caso, como sempre tem aquele preconceito que homem não pode dançar, né? Que homem que dança, ai, nossa, é errado homem dançar, homem não pode dançar. Eu lembro de assistir uma aula de dança do ventre. Acredito que Karina estava nessa aula, mas não lembro dela nessa aula. Das minhas primas, porque minhas primas também faziam aula de dança. Minhas primas Ingrid e Joyce faziam aula. E aí um dia, eu e meu outro primo, Rick, que hoje também faz parte da companhia, fomos assistir essa aula de dança do ventre. E aí, a gente, vendo elas fazer aula, a gente começou a dançar. Lembro dessa cena até hoje, a gente ficava dançando na escada, e aí ficava fazendo as coisas, né, assim que as meninas faziam, a gente tentava imitar, mas sem poder fazer a aula. E aí, depois disso, abriu uma ONG aqui na cidade, e aí eu tive contato com outros ritmos de dança, né, aí eu comecei a fazer aula de dança de forró moderno, comecei a fazer aula de hip hop, e foi outros caminhos que eu achei. E depois, que a arte conseguiu me fisgar mesmo, foi esse espetáculo que eu assisti da companhia, na exposição onde Karina estava. E aí foi nesse momento que a arte me fisgou mesmo e falou comigo assim: olha aqui, filho, é aqui seu caminho mesmo e você não vai conseguir sair disso, não. Olha a importância, né? Abriu uma escola de dança no local e os artistas se encontram ali, até sem perceber, né? Então, olha como que um ato, às vezes, faz toda a diferença, né? Alguém que teve a iniciativa ali, mesmo que privada, né, de iniciar um instituto artístico, uma aula de dança, uma aula de qualquer vertente, como que essas ações, mesmo que individuais, são tão importantes para consolidar, para criar um cenário cultural, né, dentro de uma cidade, né, aqui Karina e o Caio falaram de pontos aqui, ó, a Academia Física, a ONG, enfim, exemplos ao longo da nossa história, a gente que já é mais ou menos da mesma idade, lembra perfeitamente, assim, de como que foi, né, a Não companhia. sou da idade de vocês, eu sou mais novo. Aham, vamos fingir que a gente acredita. É, e como que isso é importante, né? Muito. Agora eu queria fazer uma pergunta, eu posso? Claro. Lá vem bomba. É porque, é porque o meu marido, o Jardel Garcia, Quem é esse? falou, não sei, falou comigo que as 3 convidadas também, as 4 convidadas, né, também eram artistas, né? São. Pois é, eu já dei aula para 2, realmente sei que são artistas, não conheço Ludmilla ainda, mas irei conhecer Lá vem o Ludmilla. Caio. Então eu gostaria de saber de vocês 3, como é a vivência de vocês com a arte e como a arte surgiu na vida de vocês. Gostei, hein? Boa. A dança na minha vida chegou num momento assim que eu precisava, tipo, criar alguma coisa, participar de alguma coisa que me fizesse representar aquilo que eu estava sentindo. E a dança foi maravilhosa. E aprender passos novos, coreografias, escutar outros ritmos, foi muito bom. A primeira dança que eu aprendi assim foi dança contemporânea, hip hop, depois foi dança do ventre.
entre outras, assim. Foi muito bom para mim. Eu gostei muito. É uma pena ter parado. Para mim, assim, né, minha família sempre foi forrozeira, né? Então, tipo, desde pequena eu tenho esse contato com a dança, mas o que me chamou bastante atenção mesmo, assim, que deu bastante interesse pela dança foi quando eu comecei a fazer aula de dança do ventre. Na época eu estava no 5º ano. Foi até com a Joana Dark que eu comecei a fazer aula. Aí depois, com o tempo, passou por Rubinho, aí começou a fazer hip hop, foi quando eu e a Kathleen começamos a fazer aula de dança junto. E, tipo, é muito bom a dança, sabe? Porque, igual o Caio fala, a Karina, você, nossa, parece que você sente até um alívio depois que você dança, tira aquele peso da gente, a gente se sente até mais leve, assim. Eu comecei com a arte desenhando. Eu sempre gostei de desenhar, faço desenhos realistas. E com a dança, eu tive interesse por causa do meu tio. Não sei se vocês conhecem ele, o Danilo. Aí eu fui algumas vezes com ele, ensaiei com ele algumas vezes, só que como eu não era de Caetanópolis, eu tive que parar. Eu gostaria de voltar a fazer e tudo mais, mas acho que não daria mais. Mas no meio da arte eu desenho, sou mais pro desenho mesmo. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Achei super interessante o depoimento das meninas e o da Ludmilla me chamou bastante atenção porque me remete aos meus alunos. Eu também sou professor de arte, né? E quando eu pergunto para os meus alunos o que é arte, muitos acham que a arte é só dançar, que é só cantar, que é só essas coisas assim que as pessoas prestem atenção em você. Mas na verdade, a arte ela é muito mais extensa, né? A arte não são só essas pequenas coisas. Várias coisas se encaixam dentro da arte. Por exemplo, história em quadrinho é considerado arte. Na verdade, existem 11 artes possíveis, né? Então, pintura, desenho, música, dança, histórias em quadrinhos, jogos hoje em dia são considerados tipos de artes. Então, assim, o campo da arte, ele é muito extenso. Só que, como a gente não aprendeu, como não era uma disciplina que era obrigatória, né? Ela passou a ser obrigatória desde 2019 em todas as turmas, né? Em todos os anos escolares. E agora que a gente está conseguindo trabalhar mais esse conteúdo artístico, né, de mostrar para essas pessoas um pouco mais sobre a arte. Porque até então, nem isso a gente conseguia, porque a arte antes era só em alguns anos das escolas, não tinham em todos. E aí agora faz parte do currículo, né? E eu achei super interessante isso, porque agora é uma forma da gente trabalhar e mostrar para eles que eles podem tá dentro do meio da arte sem saber que estão, né? Isso é super importante, uma visão que nós, professores, temos muito, né, de quão timidamente a arte aparece dentro da grade curricular. Né? Como o Caio disse, isso já melhorou um pouco dos anos para cá, quando passou a ser obrigatório em todos os anos, né? Comparando com a nossa época, por exemplo, né, vocês devem lembrar que só tinha arte aí num certo período ali do ensino médio, só tinha arte em um dos anos, né? Era só no segundo, se eu não me engano, assim. Depois isso foi mudando com o tempo, e agora do 6º ano do ensino fundamental ao 3º do ensino médio tem. Mesmo assim, continua sendo algo muito tradicional, Superficial. é, com Eu uma usaria a única, palavra superficial. com uma única aula por semana. E o nosso projeto aqui surgiu justamente para usar a arte, né, desenvolver a arte de uma maneira multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Por exemplo, escrever um roteiro é uma competência artística, né? Escrever é arte, e que mobiliza diversas outras competências ali do português, do inglês, né? Fazer uma filmagem envolve ali ângulo, que envolve matemática, que envolve Temática, física, né? posicionamento, né? Exatamente. Então, a nossa preocupação é justamente em desenvolver a arte de uma maneira bem interdisciplinar, assim. Sem falar, Jardel, que Hum. eles precisam ter uma certa sensibilidade para fazer isso também, né?
Total. E essa sensibilidade que eles estão tendo de preocupar com cada detalhe mostra o tanto de artista que tem, né? O grande potencial que eles têm para tudo isso que eles estão fazendo. E que às vezes eles nem percebem, né? Não perceberiam antes, assim. Tem alunos, a gente escuta todo dia, né, aluno falando assim, eu consegui fazer tal coisa, eu percebi que eu sei fazer tal coisa, ou se não, fizeram determinada tarefa e eles não tiveram consciência de tudo que aquilo significava. Por exemplo, eu tenho descoberto alunos ali com uma criatividade que eu nunca tinha percebido que tinha, e talvez nem a própria pessoa tinha percebido que tinha, né? Então, quando o trabalho com arte traz esse vislumbre, traz essa possibilidade de visualizar e de entender competências, habilidades nas pessoas que talvez nem elas saberiam, né, antes. E sabe o que é bacana nisso? Que você pega um aluno que ele tem habilidades que ele desconhece, e a gente vive num mundo atual, né, atualmente, que todo mundo abre a boca para falar no que você não é bom, para botar defeito em tudo que você faz. É raro você achar uma pessoa que vai abrir a boca para falar, pô, você é bom nisso, continua. É raro você achar alguém para te incentivar. A maioria das pessoas, elas agem denegrindo o outro, ela vê uma postagem, às vezes no Instagram que a pessoa fez, ela, nossa, você viu a postagem de fulano, que postagem usa palavras de baixo teor para poder falar daquilo. E quando você pega um aluno que ele já está vindo com aquilo ali maçante, às vezes até dentro de casa, a própria, né, família falando que ele não é bom em nada, quando ele chega, você mostra uma atividade para ele, ele faz, você vira para ele e fala, nossa, você é bom nisso, continua, vai ficar bom. Ele se sente valorizado ali. Não é A questão da afetividade que a Karina da falou, Karina. afetividade, justamente. Até durante a pandemia foi possível ali, né? Ela destacou muito bem na fala dela ali sobre como que foi possível ter uma afetividade até trabalhando à distância, né? E como que isso é importante e como que essas questões emocionais, afetivas, socioemocionais também fazem parte de qualquer projeto, né? E tem que ser considerados desde a concepção deles. Vocês já tiveram uma coreografia que vocês acharam mais difícil assim ou complicada de aprender? Ô, menina, já demais. Já tivemos, assim, na verdade, a gente, todo o processo, né, de criação, a gente sempre esteve muito presente ali, né, dentro do processo. A gente até usa esse termo, né, somos bailarinos, intérpretes, criadores. E fazer parte da criação, né? Você mesmo criar o seu movimento, interpretar o seu movimento, trazer intenção, expressão, trabalhar esse movimento que você mesmo criou, às vezes até se torna mais fácil, porque você vai adquirindo ali, você vai tomando mais propriedade ali para desenvolver ele, né, quando parte de você. Agora, quando vem do coreógrafo, a gente precisa estabelecer uma conexão, uma afinidade, uma abertura para receber aquilo e saber interpretar o que o coreógrafo tá querendo que eu passe com aquele movimento. E nem sempre é fácil assimilar isso e chegar na proposta, né, que o coreógrafo pede ou que a proposta em si, né, demanda. Então a gente já vivenciou assim muitas coreografias, propostas difíceis, né, de entrar ali, porque não é só executar, né, é você entrar no movimento e você saber passar além do que o movimento tá demonstrando, é você transferir algo de proposta, de mensagem, de intenção para chegar nas pessoas. Então tem todo um envolvimento assim de coisas, mas a gente encara tudo isso assim com muito respeito, né, e com muita profundidade também. É engraçado porque o desafio te faz querer mais. Eu acho todas as vezes que o nosso coreógrafo vem com uma proposta é sempre desafiador,
Mas esse desafio faz com que você queira sempre mais, sabe? Faz com que você corra atrás para você conseguir fazer aquilo. A Karina já falou que a gente recentemente apresentou um espetáculo, a companhia, que chama Pasmem. E dessa vez, para mim, como artista, foi bastante complicado, assim, porque a gente teve que realmente interpretar outros personagens. E dessa vez o nosso personagem teve nome, então você tinha que entrar naquela proposta, a gente teve que ir atrás de uma história, do contexto daquela história, do que aquela história queria passar, do que aquele personagem eh, transmitiria para as pessoas. E isso foi muito desafiador, porque é praticamente um ator, né? Nós, do meio da dança, pelo menos falo por mim, eu nunca me senti como um ator, eu nunca pensei que a dança me levaria também a esse mundo, né, de atuar. E esse espetáculo em si, que foi o Pasmem, que a gente acabou de estrear, ele mexe muito com a gente, mexe muito com a plateia, e foi muito desafiador, mas é como eu falei, o desafio sempre me faz querer mais. E o nome do espetáculo faz jus a ele, viu? A gente fica pasmo mesmo de ver. Muito forte mesmo. Desse meio aí de coreografia, eu queria saber se, tipo, quanto tempo leva para montar uma coreografia para aprender e tudo mais. Olha, então, depende. Depende muito. Uma coreografia só, às vezes acontece de ser bem rápida, mas no caso da companhia, assim, a gente sempre faz um espetáculo, né? E é sempre um espetáculo maior. Então ele vai montando partes e com isso faz com que a gente vá ensaiando. E dentro da dança, a gente tem um termo que se chama limpeza, e todos os bailarinos têm que estar fazendo o mesmo movimento. A gente tem que colocar a sincronia perfeita no movimento, e fazer com que fique muito bonito, né, que fique muito plástico, assim. Então, já aconteceu de espetáculos, estrear com 3 meses, já aconteceu de espetáculo estrear com 6 meses. É igual, por exemplo, esse espetáculo agora que a gente acabou de apresentar, esse Pasmem, a gente ficou ensaiando ele 6 meses. E já teve outros que a gente demorou 1 ano. Então depende muito da quantidade de coreografias que o espetáculo tem, depende muito da proposta, de quanto tempo que o coreógrafo tem para coreografar aquela determinada coreografia. Exatamente, o Caio falou tudo aí. Vocês já tiveram que improvisar algum passo assim por ter esquecido uma coreografia em cima do palco? Sim! É o que mais acontece. Já sim. Inclusive a improvisação, ela faz parte, ela é até uma técnica que a gente aprende e trabalha nas aulas, justamente para se caso acontecer isso, né? Porque a gente ensaia, tem todo um trabalho, só que às vezes pode acontecer, né? Às vezes dá aquele branco, você sabe a coreografia, você ensaiou, você trabalhou, mas às vezes pode acontecer de dar aquele branco por nervosismo, por outras questões. Então a gente aprende ali, até na experiência mesmo, né? De estar dançando ali várias vezes, aprende a improvisar. E às vezes também já me aconteceu, por exemplo, de eu estar tão dentro ali da proposta, entrar meio que no estado de transe, sabe? Que a dança também nos leva para esses estados, e eu não perder a noção do espaço, sabe? Eu fazer uma coisa ali totalmente fora do que porque eu entrei num outro estado que a dança me levou e que a proposta ali também me levou. Então, até isso pode acontecer. Mas às vezes o público nem percebe, sabe? Quando a gente erra e faz a improvisação, ou quando tem alguma coisa, às vezes o público não percebe. Isso é ótimo, né? Eles falaram que
eles têm bem uns anos de carreira, né? Aí eu tava perguntando se, entre esses anos de carreira, se eles já tiveram vontade de desistir, ou se aconteceu algo e eles ficaram meio chateados, uma coisa assim. Olha, então, no caso aqui de Paraopeba, né, especificamente, já aconteceu com vários colegas de saírem porque precisam trabalhar, né? Porque a gente entra, eu, por exemplo, entrei na companhia com 16 anos, mas teve pessoas que entraram bem mais novo ainda do que eu. Então a gente praticamente cresceu mesmo dentro da companhia. E aí, quando você vai crescendo, né, você vai chegando, ficando maior de idade, você começa a ter que assumir outras coisas e ter outras responsabilidades na sua vida, né? Então, já teve colegas que saíram porque precisavam trabalhar, porque não conseguiam mais se manter dentro da companhia, porque muita gente não sabe, mas a companhia, tanto a Companhia Jovem de Paraupeba e a Paraupeba Companhia de Dança, a gente não recebe nem R$ 1 para estar ali dentro. A gente faz aquilo ali, aquele trabalho todo, toda essa dedicação de perder final de semana, de perder feriado, de às vezes deixar de passar momentos com a família, é porque a gente realmente gosta, que a gente realmente ama, que a gente realmente é artista e luta por essa arte. Porque a gente não ganha nada ali dentro, a não ser experiência, vivência, uma outra família, amigos, pessoas para levar para a vida inteira da gente. Mas em relação à questão financeira, a gente realmente não ganha nada. E quando ganha, é sempre muito pouco para dividir para várias pessoas, assim. Então, todas as nossas viagens, todas as nossas refeições, quando a gente viaja, quando a gente faz qualquer coisa, nossas hospedagens, tudo sai do nosso bolso, né? Então, realmente é algo que a gente luta para estar ali dentro. Então, às vezes, acaba batendo aquele sentimento assim de, nossa, eu vou sair porque eu não estou conseguindo mais, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, né? E acaba saindo por causa disso. No meu caso, graças a Deus, já passei por algumas situações, sim, vi algumas vivências que às vezes me deu vontade, sim, de sair, mas a minha arte fala mais alto toda vez e não me deixa sair. E mas como eu consigo adaptar os meus horários, eu consigo sempre estar ali dentro, consigo sempre estar vivendo aquilo ali, mas já passou sim pela minha cabeça algumas vezes de não fazer mais parte, mas como eu disse, a arte sempre fala mais alto dentro de mim. E fala comigo assim, não, você não vai sair agora não. Continua mais um tempo que tá chegando. E aí eu permaneço e não saio. Mas também sei que se eu sair da dança, eu sei que eu vou arrumar uma outra forma de estar vivendo a arte, de estar convivendo com a arte, porque é uma coisa que faz parte de mim, eu não vou conseguir ficar bem se eu sair e não conseguir ter algum meio artístico. Eu, por exemplo, a Karina, ela saiu da companhia já tem algum tempo, mas ela continua trabalhando com arte, ela continua respirando arte, ela continua fazendo muito pela arte. Karina é uma artista maravilhosa, ela tá com uma dança terapia agora maravilhosa, que eu ainda quero ir fazer parte dessa dança terapia. E é sensacional o trabalho dela, e ela continua vivendo com a arte, respirando arte. Então, se por um acaso algum dia eu vir a sair da companhia, se eu vir a parar de viver dentro da dança, eu vou procurar algum outro meio artístico para mim conseguir me manter dentro da arte. E assim, é isso mesmo, Caio. E pensar em desistir, eu acho que eu já pensei em desistir algumas vezes, de oportunidades que surgem paralelos ao que a gente está fazendo, de situações, de lugares. Isso eu acho que é natural, assim, da gente não querer continuar em determinadas situações. Mas eu nunca pensei em desistir da dança. Toda vez que eu abraço, né, qualquer outro projeto, qualquer outra coisa da minha vida, eu não descarto a dança, eu não descarto a possibilidade de não continuar fazendo algo, mesmo não estando ali
tão presente, né, não estando vivenciando a arte da dança da forma que eu gostaria, eu sinto que ela está viva dentro de mim, né? Então, eu sempre, durante todos esses anos, né, eu sempre aprendi e fui muito incentivada a conciliar a minha vida com a dança, né? Então, é aquela rotina de trabalho, estudo e dança, né? Eu vivi ela durante muitos anos da minha vida. Fiz 2 cursos, né, faculdade, paralelo a tudo que eu vivi na dança. Trabalhei e continuei dançando, né, por mais de 15 anos. E às vezes, não recebendo o apoio que eu mais gostaria de receber da minha família, dos meus amigos, né, porque a minha família, principalmente a minha mãe, né, em todas as apresentações, gente, ela estava ali na primeira fila, emocionada, me aplaudindo, chorando. Só que quando eu tinha que sair para viajar, ela não gostava. Ela tinha medo, né? Ela tinha medo ali de me perder ou de acontecer alguma coisa. Então, a gente vive todas essas questões familiares, financeiras, de tudo que realmente faz a gente parar e pensar se a gente vai dar conta, né? Será que eu vou dar conta de continuar? Então, a gente vai abrindo mão daquilo que a gente entende que não é que não dá mais, mas que a gente precisa seguir um outro caminho, né? E assim eu venho fazendo. Mas nunca passou pela minha cabeça, assim, pensar em desistir da dança. Ela tá dentro de mim, assim, com a força e a essência e o que ela é mesmo e o que ela me faz. Quais conselhos vocês dariam para uma pessoa que vai estar começando agora ou que está com medo de começar? Olha, legal essa pergunta mesmo. Se você quer isso, assim, se isso faz o seu coração vibrar de uma forma diferente, se você sente algo diferente de todas as outras coisas, abraça isso, né? Vive isso da melhor forma que você pode viver, mas não perca a sua leveza. Não deixe que as circunstâncias, as situações ruins que pode acontecer tomem conta do prazer que a dança pode proporcionar. Porque uma coisa que a gente não pode perder, gente, é o prazer da dança, o prazer de viver a dança, o prazer de estar dançando, sabe? E às vezes, quando a gente entra ali num processo de muita cobrança com a gente mesma, de querer evoluir, de achar que você não tá boa o suficiente, que você não é uma boa bailarina, que tem pessoas melhores que você e vem aquela comparação, né? É você entender que você tem o seu caminho e o seu processo, né? E não se colocar nem atrás do outro e nem na frente, mas entender que você está criando o seu caminho. Então, eu diria para você, assim, se você quer isso mesmo, se o seu coração vibra para isso, vai, mas vai com leveza. Aproveita os processos, não perde o prazer pela dança, sabe? Se alguma coisa te tirar esse prazer, você para, repensa, vê o que está errado, mas não deixa nada te tomar esse prazer. Eu acho que é realmente não desistir, né? Se você realmente tem vontade, se você sente prazer em fazer isso, acho que você deve sim correr atrás, mas você também tem que entender que você não precisa da aprovação de ninguém, sabe? Você já é um artista muito bom e você tem que tentar fazer tudo pra você, sabe? Sem ficar esperando a aprovação do outro. Exato. É igual a Karina falou, você tem o seu caminho, você tem o seu momento, e tudo vai acontecer na hora que tiver a acontecer. E quando você faz pra você, é completamente diferente do que você fazer pros outros, sabe? E é muito difícil da gente entender isso também, porque a gente sempre fica buscando por aprovação. Nossa, eu quero uma aprovação, eu quero que alguém fale alguma coisa. E aí você fica esperando por Exato. tanto tempo que você não, você percebe
E em momento algum você não estava fazendo por você estava fazendo pelo outro. Então, eu acho que o primeiro caminho é deixar de fazer para o outro e começar a fazer por você, para você. Porque quando você começar a fazer por você e para você, aí você vai ver que realmente é algo que é libertador, que é muito bom, que é prazeroso. Então, acho que a palavra é não desistir, é ir atrás. Se seu coração vibra, como a Karina falou, se você sente vontade, corre atrás, vai atrás dos seus sonhos e continua se mantendo nesse meio artístico, continua indo atrás dos seus sonhos, das suas coisas. Então, acho que a mensagem é essa, é tentar fazer para você. Nossa, Caio, sensacional isso que você falou de não esperar o outro te aprovar, né? É algo que eu também diria, assim, porque, assim, vamos falar de uma forma bem honesta, gente. O artista, ele também, ele busca muito ser visto pelo outro. A gente busca isso, a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser reconhecido. E a gente tem isso, né, na pele. Só que a gente não precisa ficar dependente disso, sabe? Se você fez uma pirueta lá, você conseguiu dar uma pirueta e deu certo, você conseguiu, se aplaude por isso. Não fica esperando o outro te elogiar. Ah, que bom que você deu uma pirueta. Não, você mesmo pode se elogiar. Você conseguiu subir a sua perna mais do que da outra vez. Você está evoluindo, você está crescendo. Reconheça isso. Não fique esperando o aplauso do outro, o elogio do outro, porque senão você se perde e não vive a dança na potência que ela é, sabe? Legal isso, né? E fazendo uma ponte dessa pergunta com o que vocês falaram aí sobre editais, leis de incentivo, eu queria que vocês falassem um pouquinho, até em tom de dica mesmo, já que vocês dois já trabalharam e trabalham, né, muito com isso, para os artistas mesmo que buscam incentivos e que às vezes não têm conhecimento sobre esses dispositivos que existem aí, como as leis de incentivos, editais, como que o artista pode sobreviver hoje? Como que o artista pode correr atrás desses recursos? O que que vocês diriam para essas pessoas? Eu acredito que, assim, em primeiro lugar, é você buscar o conhecimento sobre essas leis de incentivo, esses editais, procurar saber mesmo com pessoas que já estão envolvidas, perguntar, olha, como que você fez para entrar nesse edital, como que faz para participar, buscar esse conhecimento e buscar inspiração também em pessoas que já fazem e que você pode tomar ali, né, como referência. E no início, você começar assim de cara, sem saber nada, eu falo até por mim, né, é bem mais complicado, né? Então, você se apoiar mesmo em algum amigo, até me coloco aqui à disposição de vocês, né? Caso eu possa ajudar, contribuir em algo. Inclusive, vocês estão produzindo aí curtas, né? Curtas-metragens. Existem vários editais para curta, né? Que tem essa categoria. Então, tem muita coisa hoje que, se você pesquisar mesmo, procurar saber, você vai encontrar. E os editais, gente, cada edital busca um perfil de trabalho, né? E entender que, às vezes, se você não passar naquele edital, se você não for aprovado, não quer dizer que seu trabalho é ruim. Às vezes não atendeu a proposta do edital em si, né? Então, não desistir também, sabe? Na primeira vez que não for aprovado. Ir tentando em vários, porque apesar da burocracia, apesar das dificuldades que né, também é bastante trabalhoso algumas partes, mas vale a pena, porque se você já tem uma ideia, você já tem um projeto pronto, um trabalho pronto, por que não tentar um edital, ganhar mais visibilidade, ser financiado por ele, sabe? Então, eu diria, em primeiro momento, assim, buscar mesmo se apoiar em pessoas que já estão envolvidas nesse meio. Daí a importância de saber as fontes confiáveis onde pesquisar, né, Karina? Porque
primeiro ponto que todo mundo tem hoje em dia, a gente tem muita informação à disposição, mas às vezes, né, ali nas redes sociais, dependendo dos meios onde você frequenta, tem muita desinformação. Por exemplo, o que a gente mais vê hoje são esses radicalistas políticos aí criticando, a Lei Rouanet é um problema, é uma roubalheira, que não sei o quê. As pessoas nem sabem o que essas leis são. Né? Para você ter Sim, uma ideia, a Lei Rouanet, que aí é um incentivo a artistas, é uma só das leis que existem, né? Embora não sejam tantas, deveriam ser mais. Ela traz mais retorno para o Estado do que grandes eventos aí que mobilizam turismo, como o Carnaval, por exemplo. exato. Ela traz retorno para o próprio Estado. Então, olha como é que existe tanta desinformação sobre isso. Sim. Como que é importante fazer isso que a Karina disse, de conversar com as pessoas certas, com quem tem experiência na área. Né? Nossa, fantástico isso aí, Karina. Um conselho. Buscar informação onde ela realmente é fundamentada, né? Exatamente, fontes confiáveis. Tem os canais da Secult, né, que é a Secretaria de Cultura do Estado. Se você digitar ali Secult, vai aparecer o site, né, com tudo que eles têm disponibilizado ali de editais em aberto, editais que já aconteceram. É um site da Secretaria de Cultura do Estado, né? Então é de confiança, você vai encontrar tudo que é real ali, né? Então vale a pena sim buscar, mas ainda assim eu acho que é melhor você primeiro contar com alguém, porque muitos editais são, para quem não tem familiaridade, vai ter até dificuldade para ler o edital, para entender o que o edital está falando. Então é melhor, de qualquer forma, assim, se apoiar mesmo em alguém ali que vai te ensinar assim o básico, te direcionar, até você realmente ir se familiarizando ali com os processos. E Caio, para a gente fechar esse ponto aqui das leis de incentivo, você já trabalhou de um outro lado, né? Além de trabalhar como produtor artístico também, você trabalhou ali na própria prefeitura durante o período da implantação da Aldir Blanc aqui em Paraupeba, né? Conta pra gente como é que foi isso para os artistas locais, como é que foi essa movimentação na época, a sua experiência aí do lado administrativo também. Então, foi muito bom, né, contar com esse incentivo à arte aí dentro da cidade. Foi muito prazeroso também trabalhar e poder ter contato com vários artistas dentro da nossa cidade, assim. Mas eu achei super difícil a gente conseguir chegar até esses artistas, porque muitos nem sabem que são artistas. E aí, muitas vezes às vezes a gente mesmo tinha que entrar em contato com a pessoa, ligar para um, ligar para outro, para a gente conseguir falar com a pessoa, olha, a gente tem aqui um edital onde você se encaixa, que você entra como artista, a gente gostaria de contemplar você também, então traga seu documento, a gente explicava tudo direitinho, mas muito bom contar com foi muito bom contar com esse incentivo, né, de forma geral, mas foi bem difícil também entrar em contato com esses artistas, porque nem eles se identificam como artistas, né? Acho que já sofreram tanto na vida, várias pessoas duvidando da arte deles, que quando saiu, poucas pessoas ficaram sabendo, não tinham tantos acessos, não tinham tantos contatos, e mesmo assim eram pessoas humildes, muitas vezes, que não sabia como proceder, às vezes você tinha que ajudar, você tinha que ir fazer um xerox, você tinha que fazer coisas simples, porque eles não tinham essa forma de se reconhecer como artistas, né? E isso, assim, mexeu bastante comigo na época, porque foi muito rápido o processo. A gente começou no início de dezembro, acho que foi dia 2 de dezembro, e acabou dia 24, e a gente já deveria fazer todas as apresentações dos trabalhos, e ainda estava na pandemia, né? Então, todos os trabalhos foram divulgados pelo YouTube, numa página do YouTube secreta, direto da SEMEC aqui da cidade. E a gente conseguiu contemplar bastante pessoas, porque a gente correu atrás desses artistas, porque por eles mesmos eles nem saberiam. Mas, de forma geral, foi muito bom trabalhar com esse público e mostrar para eles que eles também são artistas, que eles se encaixam como artistas e que eles também podem correr atrás
dessa arte deles, né, desse direito que eles têm, dessa lei de incentivo. Realmente, aí a gente volta naquela questão que a gente discutiu lá atrás, né, na tomada de consciência das próprias competências, das habilidades, dos seus próprios gostos, enfim. O quanto que experienciar isso é importante para a gente se descobrir, né, e conversar com as pessoas, né, que são do meio, qual informação é importante, né. Gente, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, né, nós vamos aqui para o bloco dos créditos agora, para a gente ir para a reta final do nosso episódio, que já está ficando bem longo, inclusive. Nesse bloco dos créditos, a gente pede, é um bloco rápido, a gente pede umas indicações, né, para vocês sobre conteúdos, sobre esses temas que a gente tem conversado aqui, que vocês indicariam para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Aí podem ser livros, filmes, séries, desenhos, animes, jogos, enfim, qualquer tipo de conteúdo que vocês indicariam para as pessoas que estão nos ouvindo. Quem quer começar? Eu vou indicar um livro, é um livro pequeno, bem pequeno, de uma autora que ainda não é conhecida, mas eu acredito muito no potencial dela e acredito que ela vai ser bastante conhecida ainda. E o nome chama Sinônimos do Céu. E eu acho que vocês deveriam ler. Ah, meu amor. Tem esse pequeno livro, né? Em breve a autora poderá falar mais para vocês. Mas eu acho super interessante. Eu li bastante coisa. E olha que eu não sou de ler, tá, gente? Então é porque eu gosto muito mesmo da pessoa. E porque eu achei super interessante o trabalho. Então vão lá no Instagram de Karina Marinho, tá? E procurem pelo livro Sinônimos do Céu. E agora uma série que eu tenho para indicar, que eu acho muito bonita e muito plástica. E eu até comentei com o Jardel recentemente sobre ela, porque eu acho a série muito plástica, a fotografia maravilhosa, e eles conseguem trazer músicas da atualidade como músicas clássicas, que é a série Bridgerton, eu acho a série muito bonita, e ela tem uma história muito bacana, sem falar que tem dança, né? Então pegou meu coração assim, bastante, e é uma série muito bonita de ser assistida. E tem um ator muito gato também. Tem também. Inclusive, parece comigo, moreno, alto, não é? Parece comigo, não é, Karina? Ai, Eu sei. Ele tinha. Nossa. Karina trouxe um ponto importantíssimo, vale destacar isso mesmo. Ô Caio, eu nem sei o que eu falo, assim, porque você já faz você faz a minha publi, né? A minha publi gratuita. Oi, gente, nem eu pensei em indicar meu livro. Olha pra você ver, né? Como que a pessoa é. Mas, Caio, obrigada, viu, por você ter lembrado. Esse Sinônimos do Céu, né? Que é o meu primeiro e-book que o Caio indicou, foi algo assim, gente, bem, eu diria que bem espontâneo, assim, saiu de mim de uma forma muito natural, muito espontânea e necessária no momento que eu estava vivendo. Mas é um livro basicamente de poemas visuais, às vezes são poemas bem curtinhos, né? Poemas mais simplistas, mas que às vezes pode aí inspirar vocês de alguma forma nas criações, nos processos de criações, né? E aproveitando aí até essa indicação, eu indicaria a vocês também um livro que é um dos livros que eu mais gosto, assim, que ele fala sobre criatividade. Que eu ouvindo o primeiro episódio, né, de vocês, eu vi algumas pessoas comentando sobre o bloqueio da criatividade, né, que é super comum nós termos, assim, em vários momentos, inclusive. E aí, pensando nisso e ouvindo vocês falarem, me veio esse livro, que é O Roube como um Artista, do Alci Kleon. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro, assim, bem
A linguagem do Austin é bem simples, né, bem sucinta, e ele fala sobre criatividade. O próprio nome, né, Roube como um artista, ele dá a entender que nada é totalmente original, que você, na verdade, você não vai copiar do outro, né, mas você vai criar um arquivo ali de referências, de inspirações. E tem uma frase dele que eu queria trazer para vocês, assim, que ele fala: tudo que precisa ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. Então eu acho muito interessante isso, assim, que a gente, nada vem do nada, né? A gente sempre parte ali de alguma coisa, só que existe a sua forma de dizer. Né? Então eu acredito que pode ajudar aí vocês no processo de criação. E uma coisa que eu queria dizer também sobre a criatividade, gente, se em algum momento, né, vocês acharem que não são criativos, ou quem for ouvir, né, esse podcast achar que eu não sou criativo, todos nós somos, todos nós temos criatividade. Só que em alguns a gente tem a forma de acessar ela, né? Então a forma como ele fala no livro de como você pode acessar a sua criatividade e ter um arquivo ali de referências para quando você não estiver tão inspirado, é muito legal, assim, é bastante inspirador. E entender que os bloqueios vão acontecer, mas quando acontecer, eu até dou uma dica para vocês, assim, já estendendo aqui um pouco, mas para pensar se naquele momento que você não tá tendo inspiração, se você não está se cobrando demais, se você não está sendo muito exigente, muito perfeccionista, querendo que saia algo pronto, genial, perfeito, e que naquele momento, se você tiver com isso, não vai sair. Né? Então as ideias elas têm que ser livres, né? Para depois serem moldadas, formatadas, estruturadas. Então, já linkando aqui a minha indicação com mais uma dica, e é isso, senão eu vou falar mais 2 horas. Obrigada. Eu queria indicar um anime que fala muito sobre o tema, o nome é Blue Parade, fala sobre um menino que queria fazer faculdade de engenharia, mas não por ele mesmo, pelos pais. Mas ele se descobriu um pintor incrível e acabou desistindo da ideia de ser da engenharia para fazer faculdade de artes. Aí no começo os pais dele não concordam muito, mas ele se descobre um artista incrível e continua na carreira. É muito legal. Acho que vocês iriam gostar do anime. Bom, eu vou aproveitar aqui e deixar minha indicação para vocês. Eu vou indicar 2 filmes. Um mais antigo, O Sede de Viver. Ele narra a história do Vincent Van Gogh. E desde as primeiras, pinturas dele até a morte. E o ator, no caso, que interpreta faz atuação aí como o Van Gogh, ele foi até indicado ao Oscar. Foi o Kirk Douglas. Ele oferece uma atuação muito bacana interpretando o pintor e teve até indicações ao Oscar aí. E o outro filme que eu indicaria é um filme mais não tão novo, mas já dos anos 2000 aí, que é o Frida, Ele narra a história da Frida Kahlo e nesse filme ele conta abertamente, o relacionamento, a vida que ela tinha com o Diego Rivera. Então, assim, enquanto o jovem casal ali, ele vai, tomando o mundo da arte, vai sendo narrado através do filme. Então, são 2 indicações que eu faria aí para vocês. Fazendo até um comentário aqui com a indicação do Caio, essas séries como Bridgerton, assim, trazem tantos tipos de arte juntos, a interpretação, o cinema, as roupas, que o figurino é um tipo de arte também, a música adaptada de diferentes épocas e a própria escrita, tanto do roteiro em si quanto a adaptação literária, que é uma obra adaptada,
né? E já vou dar um spoiler aqui, né? Nós tivemos aí no terceiro episódio o Kaique, que participou, que ele é do terceiro ano 1. E pode ser que tenha alguma referência a Bridgerton ali, hein? Depois vocês ouvem lá. Só quem ouvir que vai saber essa referência. Já fica a dica aí, que é pra convencer todo mundo a ouvir o terceiro episódio ali. Então, eu quero indicar um filme que é bem clichê já, assim, pros professores, né, em geral, pro público professor. Que é um filme chamado Os Escritores da Liberdade. Esse filme é uma referência muito forte pra mim. Primeiro por ser professor, e segundo por ele trazer no dispositivo da escrita, né, na arte da escrita, um objeto ali, uma linguagem que é usado como fio condutor da história de como uma professora conseguiu transformar uma realidade escolar e social ao mesmo tempo, né? E como que uma ação individual se transformou vidas de tantas pessoas ali por meio da escrita. É um filme assim fantástico, eu não me canso de ver e de indicar, e ele é muito importante pra mim, eu recomendo demais que todos vejam. Então, Os Escritores. Que legal. Hilary Swank, acho que é isso mesmo, né? Isso. Isso, Hilary Swank. Já deve ter uns 20 anos ou mais esse filme, mas ele é incrível, fantástico. Ele é de 2007. E não tem 20 anos ainda, tem 15. Não, tem 20 anos ainda. É isso. Acho que esses então foram os nossos créditos de hoje, né? Então, gente, caminhando aqui pro finalzinho, toda semana eu sento aqui e falo: olha, hoje a gente vai gravar um vídeo, hoje a gente vai gravar um podcast com menos de 1 hora. Quantas vezes deu certo? Nenhuma. Mas isso é bom. Ainda mais se no podcast tiver Caio e Karina. Os dois. Nossa, eu acho que da próxima vez você vai querer um convidado. Não, quer dizer, né? Não sendo Caio e Karina. É tanto que o nome até combina, tá vendo? Caio e Karina. Nós temos que parar de improvisar. Eu tô chegando a esse pensamento. Não, mas isso tem um lado positivo muito forte. Só tem lados positivos, na verdade, né? São assuntos que precisam ser debatidos, mais debatidos, né? Que precisam ter mais espaços. São temas que precisam ter muito mais conversa e diálogo sobre eles, né? E essa 1 hora e pouco que a gente ficou aqui não é nada perto, né? Do que deve ser. Então, Deixa eu só assim, fazer uma observação. Claro. Eu queria deixar bem específico que estamos tendo também a participação desse artista que é o cachorro de Karina, tá? Ele também é super artista e é por isso que ele está tentando falar, ele está tentando usar a voz que ele tem, não é mesmo, Karina? Oi, gente. Eu tô aqui. Ele deve ter o nome de Pipoca, alguma coisa assim. Eu tô aqui tentando distraí-la, mas não teve jeito. Mas ela é bem participativa também, já é uma artista, assim, incrível. Ela deu o oi dela aqui já, né? Vida real acontecendo, né, gente? Com certeza. Importante menção aí, Caio. Então, né, são assuntos aqui que a gente precisa realmente conversar mais. E a gente vai ter mais e mais episódios aí que a gente não vai fazer em 1 hora também, a gente vai fazer em mais do que 1 hora, porque a gente precisa realmente debater e trazer isso para a escola e para todos os outros espaços, né? Eu quero aqui já agradecer demais, principalmente Caio e Karina, pelo tempo de vocês aqui, por estarem aqui conosco, por trazer essas informações assim tão relevantes, esses conselhos maravilhosos, essas indicações, essa experiência de vida de artista que vocês trouxeram, que assim eu sou muito grato, tanto por esse momento aqui, quanto por conhecer vocês a vida inteira, né, e acompanhar esse processo. Então, muito obrigado por contribuir com esse projeto e com a vida de tanta gente que certamente vai se apropriar e aproveitar muito de tudo que vocês trouxeram aqui hoje. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muito, Jardel, assim, pelo seu convite, pelo carinho que você sempre teve, né, comigo, e, né, já tinha até te falado, assim, o quanto que eu tô maravilhada com esse projeto, com a possibilidade de expansão mesmo, para inspirar outras pessoas num modelo de educação, né, o que vocês estão fazendo é disruptivo,
revolucionário, e eu tenho certeza que cada um que está participando, cada aluno que está aqui hoje, que está participando, já não é mais o mesmo. E vão para a vida, eu tenho certeza que eles vão para a vida de uma forma diferente, e vão para outras disciplinas, vão para outros âmbitos, com um olhar novo, com um olhar ampliado da própria realidade. E a arte, ela revela, e tenho certeza que tudo isso que já está acontecendo, e outras coisas vão ser ainda mais reveladas positivamente. Então, parabéns para todo mundo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço muito mesmo pelo convite. Eu já sou apoiador do projeto desde antes. Já ouvi todos os episódios. Sou fã de carteirinha. Sem falar que é um projeto maravilhoso, né, que o Jardel está fazendo. E mostra também para professores mais antigos que a sala de aula pode ser aproveitada de outras formas, sim. Que a educação tem outras formas de educar, tem outras formas de se conduzir uma aula. Não só o Jardel, mas o Júnior também. Parabéns pelo projeto dos dois. Eu tô achando show de bola. E muito obrigado por darem importância para a arte da forma que ela merece, né? Vocês estão fazendo mais pela arte do que muita gente nunca fez. Então, que bom que vocês existem, que bom que vocês estão por dentro. E muito obrigado pelo projeto, pelo convite. Parabéns para as meninas. Espero ver vocês também nos filmes, saber mais sobre vocês. Me procurem, conversem comigo. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Se não me acharem, vem atrás do Jardel, porque aí você consegue me achar também, porque assim, a gente mora junto, né? Então vai dar certo. Mas muito obrigado pelo convite. A Ana vai te fazer um convite depois, tá? Mas eu vou deixar isso aí em off. Depois ela conversa com você, tá bom? Ai, meu Deus. Eu ia Ansiedade. falar isso agora, Jardel. Deixa ele Vai na dar crise de curiosidade. ansiedade na pessoa. Deixa ele na lá. curiosidade, Ana. Ah, meu Deus. Aí a gente vai revelar isso só no próximo episódio, tá bom? Olha, você vê? Ela fez até uma voz de suspense, assim, Ah, sabe? Não, você viu? Ô, Karina, e deixa eu te contar, minha filha, eles estão chique, tá? Porque vai ter noite de gala, tá? Ai, Eu soube, menino, Chiquíssimo. Oscar, né? Aquela bem assim, noite hollywoodiana, né? Não é? Vai ser pra tapete bombar. vermelho. Se eu não tiver presente nesse tapete vermelho, pelo menos pra mim ficar jogado no chão, eu não vou aceitar. Ai, não Estaremos é pouca todos. coisa, não. Estaremos todos lá. Queria agradecer pelos conselhos e por nos ajudar a ver as artes de uma outra forma que às vezes a gente não poderia ter visto ou ter visto. Também queria agradecer por vocês estarem aqui com a gente hoje, tirar um tempinho aí, por estar conversando com a gente sobre esse assunto que não é muito falado, mas que deve sim ser falado, porque muitas pessoas precisam escutar desses conselhos. E é isso, queria agradecer por vocês estarem aqui conversando com a gente hoje. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer, né, por estar participando de mais um episódio desse podcast. E eu também tenho certeza que para as pessoas ouvindo, para os artistas, falaram que ainda não se descobriram, com essas dicas, com esses conselhos, que eles vão, né, acabar se descobrindo, tendo várias ideias novas. Gente, muito obrigado por ter me convidado, Jardel, Júnior. Queria agradecer vocês também. Obrigado. Obrigado a vocês todas pela participação aqui. É muito importante a presença de cada um aqui. E Júnior, obrigado pela parceria mais uma vez. Ficamos Eu que aqui em mais um agradeço. episódio, né? Deixar também um agradecimento aí ao Caio, Karine, pela participação. Eu acredito que educação é isso. É fortalecer laços com quem pode contribuir para uma melhor qualidade da educação, o que muitas vezes não acontece. Eu acho que a educação tem que ser discutida mais aqui embaixo e menos lá em cima. Lá em cima tem que ser ouvido mais, o que muitas vezes não acontece. Já vem lá de cima e a gente cumpre aqui embaixo. Isso tem que acabar um pouco. Então, já deixar meu agradecimento a todo mundo que está acompanhando a gente, que vem ouvindo esses episódios ao longo dessa nossa jornada. Agradecer ao Jardel pela parceria, sempre muito bem-vinda, sempre, né, muito elogiada pelos nossos colegas de serviço. E
deixar um convite a quem quiser apoiar o nosso projeto, quiser apoiar esses jovens, quiser incentivar mais eles, entre em contato com a gente, né, Jardel? A gente está disposto a apresentar melhor o projeto e apoiar, pegar o apoio de vocês e levar o conhecimento desses jovens, porque eu acho que a educação ela precisa do apoio. A educação, a arte, ela precisa de mais apoio. E a gente está aberto a isso também. Sim. Obrigado, Júnior. Em breve a gente vai divulgar isso aí, algumas novidades que já estão surgindo aí, ó, muito legais, alguns apoios que têm surgido aí pra gente. Logo, logo a gente divulga. E falando nisso, né, podem entrar em contato com a gente tem uma página no Instagram, que é @ato0podcast, com conteúdos sobre os filmes, sobre o que a gente tem produzido, sobre o podcast, enfim, segue a gente lá. Temos um e-mail também, que é ato0podcast@gmail.com, quem quiser entrar em contato. E estamos disponíveis aí no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcasts, no Deezer, no YouTube, enfim. A gente segue aí disponibilizando o Ato Zero em diversas plataformas para que possa atingir o maior número de pessoas possível. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a cada um que está aqui nessa sala com a gente e a cada um de vocês também que está nos ouvindo. O Ato Zero sai a cada 15 dias, nas segundas-feiras, se tudo correr bem, né? Mas, em geral, a cada 15 dias, nas segundas-feiras, um novo episódio. Então, mais uma vez, meu muito obrigado por ouvir até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!